Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do MV11. Hoje eu vou falar de Libertadores, o futebol caliente de las Américas. Um campeonato que é pura paixão, onde o futebol é vivido no limite da emoção. E imaginem só, a maior competição da América Latina, com toda a rivalidade, tensão, catimba, e aí na final não tem argentino, não tem uruguaio, não tem colombiano, é Brasil contra Brasil. É como se fosse uma guerra civil do futebol, só que valendo a glória eterna para o time campeão. Então hoje a gente vai relembrar todas as vezes que a Libertadores foi decidida entre dois clubes brasileiros. Histórias marcantes, gols lendários, polêmicas e, claro, muita rivalidade. Então, vem comigo! A Libertadores existe desde 1960, mas demorou décadas para a gente ver dois brasileiros frente a frente na final. Durante muito tempo, o Brasil buscou se firmar como maior potência do torneio e, quando conseguiu, passou a dominar a competição. As primeiras finais 100% brasileiras aconteceram em 2005 e 2006, e exatamente por causa desse domínio brasileiro, entre 2007 e 2017, o regulamento da competição foi alterado para que o confronto direto entre equipes do mesmo país ocorresse no máximo até as semifinais da competição, para evitar uma final nacional. Só que de lá para cá, isso aconteceu algumas vezes, e podem acreditar, uma melhor do que a outra, com roteiros dramáticos e muita emoção. O primeiro confronto entre dois times brasileiros aconteceu em 2005, onde de um lado estava o São Paulo, com toda a tradição e experiência em Libertadores, e do outro, o Atlético Paranaense, que chegava como azarão buscando um título inédito. Mas teve polêmica antes mesmo da bola rolar, porque o Atlético não pôde jogar na sua casa, na Arena da Baixada, e mandou a partida de ida no Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro jogo acabou em empate em 1-1 na capital gaúcha, mas no jogo de volta, a força do tricolor paulista prevaleceu. O São Paulo venceu por 4-0 e conquistou o tricampeonato da Libertadores, e no final daquele ano ainda conquistou o Trimundial em cima do Liverpool. No ano seguinte, em 2006, a história meio que se repetiu, mas com outro desfecho. O São Paulo novamente na final, só que dessa vez diante do Internacional. Um confronto de gigantes. O São Paulo, embalado, buscava o tetracampeonato e o Inter, com um elenco muito sólido, liderado pelo lendário Fernandão, e a chance de conquistar sua primeira Libertadores. E foi justamente o que aconteceu. O Inter conseguiu arrancar uma vitória de 2-1 no Morumbi e segurou o empate em 2-2 no Beira-Rio. E finalmente, então, a glória eterna para o Inter. Fernandão, Rafael Sobis, Ting e companhia levaram o Inter ao título da Libertadores. Mas a maior conquista mesmo viria no final daquele ano, quando o Colorado chocou o mundo do futebol ao vencer o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho e se tornar campeão mundial. Muito tempo se passou e, por causa da mudança no regulamento da competição entre 2007 e 2017, só em 2020 a Libertadores voltou a ter uma final 100% brasileira. E dessa vez, no novo formato, em jogo único e no palco mais icônico do futebol mundial, o Maracanã. Palmeiras e Santos, frente a frente, em plena pandemia, com o estádio praticamente vazio, mas com um peso gigantesco. Foi um jogo amarrado, nervoso, de muita tensão, que foi decidido no último minuto, onde o herói improvável Breno Lopes fez o gol do título do Palmeiras aos 53 minutos do segundo tempo, levando o Verdão à conquista da América depois de mais de 2 décadas. E se 2020 foi histórico, 2021 foi épico. De um lado, Dudu, Rony, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Felipe Melo
Do outro, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pedro, Felipe Luiz. A tão esperada final entre Palmeiras e Flamengo reunia os dois elencos mais temidos das Américas. O jogo foi no Estádio Centenário, em Montevidéu, ainda com público reduzido por causa da pandemia. O Palmeiras começou melhor a partida, com um gol relâmpago do Rafael Veiga, mas o Flamengo conseguiu reagir e marcar um gol de empate com o Gabigol depois de dominar as ações no segundo tempo. Mas, na prorrogação, mais uma vez um herói improvável surgiu. Daverson, o Deivinho da massa, aproveitou o escorregão do Andréas Pereira na defesa e bateu na saída do Diego Alves para decidir a final. Palmeiras campeão pelo segundo ano consecutivo, consolidando uma era de glórias e se tornando tricampeão da Libertadores. Já em 2022, depois do sofrimento e das lágrimas de frustração da derrota no ano anterior, o Flamengo voltou a escrever seu nome na história da América ao vencer na final o Atlético Paranaense. Na decisão, que foi em Guayaquil, no Equador, em um jogo equilibrado até os últimos minutos da primeira etapa, o zagueiro Pedro Henrique do Atlético levou um cartão vermelho e aí, com um jogador a mais, o Flamengo logo tomou o controle da situação e ainda nos acréscimos do primeiro tempo, de novo ele, Gabigol, resolveu a parada para o Flamengo, que conseguiu segurar o resultado no segundo tempo e garantiu o tricampeonato rubro-negro, entrando para a seleta lista de brasileiros tricampeões da Libertadores, junto com São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras. E em 2024, quem não lembra daquele Atlético Mineiro e Botafogo no Monumental de Nunes, em Buenos Aires? Logo aos 30 segundos do primeiro tempo, o Gregory, volante do Botafogo, naquela energia de começar o jogo ligado no 220, no calor do momento, numa entrada infeliz, acabou acertando o rosto do Fausto Vera com a sola da chuteira e levou o vermelho direto. A expulsão mais rápida que eu me lembro de ver em um jogo de futebol, porque com menos de 1 minuto de jogo, o Botafogo já estava com um jogador a menos. E aí, o Botafogo teve que primeiro se reestruturar mentalmente e depois foi se ajustando taticamente, conseguiu encaixar o sistema defensivo e foi guerreiro, foi gigante. O Atlético dominou a posse de bola, tentou pressionar, mas encontrou um Botafogo resistente que conseguiu explorar muito bem as oportunidades e aos 34, 35 minutos do primeiro tempo, o Luiz Henrique fez 1-0. E antes do intervalo, o Alex Telles fez mais um de pênalti para aumentar a vantagem para 2-0. O Atlético Mineiro descontou com o chileno Eduardo Vargas no primeiro minuto do segundo tempo, colocando fogo no jogo, e o resto do segundo tempo foi uma pressão. Tudo podia acontecer. O Atlético perdeu chances na cara do gol, mas foi nos acréscimos que o Júnior Santos selou o título com um contra-ataque mortal para coroar o Botafogo campeão da Libertadores pela primeira vez, escrevendo uma página heróica na história do clube. Mas e esse ano? Será que teremos mais uma final entre times brasileiros para escrever mais um capítulo na história da Libertadores? Veremos muito em breve e eu vou estar aqui para contar essa e muitas outras histórias para vocês. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, beleza? Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.